Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Você já está acostumado aí com a gente, você sabe que você participa através das postagens, contando a sua experiência, compartilhando conteúdo aí pelo Facebook e também encontra mais conteúdo sobre o que está sendo trabalhado aqui, discutido no estúdio, no nosso portal da Multirio e nas redes sociais. Passa lá e participe, que a sua participação é sempre muito importante. E olha só, estamos vivendo por muito mais tempo. Até 2050, 1 em cada 6 habitantes do planeta terá mais de 65 anos. Esses dados são da ONU. Ao final desse século, mais da metade da população mundial, 61%, será de idosos. E uma revolução está acontecendo. Os novos 50, 60 e até 80 estão aí para comprovar. Pensar em novas carreiras, novos estudos, novos casamentos, prática de esportes radicais, para quem chegou aos 50 e ainda tem muito mais tempo pela frente, não é mais tabu, viu? Você já deve ter percebido isso daí, por exemplo, numa simples passada de olho em universidade, em shopping, no próprio mercado de trabalho. Tem uma turma aí que está envelhecendo e está extremamente produtivo ainda e fazendo coisas assim impensáveis para os nossos avós, para as gerações passadas. E quem está na escola hoje precisa encontrar soluções para o que essas próximas gerações vão viver daqui a alguns anos, né? Quem está hoje na escola, vai ser o novo 50, novo 60 daqui a algum tempo. O que está mudando e como essas transformações vêm impactando a sociedade? Quem conversa conosco sobre esse assunto hoje, sobre essas transformações, é Antônio Leitão, psicólogo e especialista em geriatria e gerontologia pela UFRJ e gerente institucional do Instituto de Longevidade Mongeral Egon, aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Obrigada por ter vindo. E Márcia Tavares, doutoranda em Gestão e Inovação pela COP UFRJ, pesquisadora especializada em longevidade e envelhecimento populacional, com livros publicados sobre o assunto, como Trabalho e Longevidade, como o novo regime demográfico vai mudar a gestão de pessoas e organização do trabalho. Sejam muito bem-vindas também aqui ao Hashtag Educa, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigada, Flávia, pela oportunidade. Então, para a gente começar entendendo, isso é um fenômeno planetário, né? O que vem influenciando esse envelhecimento global? Acho que tem 2 fatores aí fundamentais, né? Primeiro, a quantidade de filhos por casal, que formalmente se mede filhos por mulher, né? Vem reduzindo, isso, como você falou, é algo generalizado, né? E é interessante perceber que os diferentes países isso se dá com uma intensidade diferente. No Brasil, a intensidade desse processo é muito, extrema, né? Até, 1980 eram 4 filhos por mulher e hoje a gente está com menos de 2 filhos por mulher. Então, você tem menos gente entrando nessa ponta de cá, né? E, por outro lado, que é o outro componente, as pessoas vivendo mais, no todo da população, o envelhecimento. Que vocês têm observado, você falou do Brasil e as outras nações, a Europa, então, se queixa desse envelhecimento há muito mais tempo, né? Que a gente tem aí uma quantidade de idosos muito maior. Tem países até que estão pedindo para que algumas, né, mulheres se casem com seus respectivos habitantes para que você aumente ali a taxa populacional do país. Esse fenômeno, ele implica em quê? Quando a gente pensa em longevidade, né, estamos vivendo mais, de alguma maneira estamos tendo mais acesso a desenvolvimento, a políticas sanitárias, a saúde. Eu sei que isso não é igual para todas as nações, mas de alguma maneira a gente está tendo isso. Mas quais são as implicações dessa longevidade? A longevidade é um tema que a gente diz que é transversal, né? Ele impacta a vida em sociedade em todos os aspectos. Então seja trabalho, moradia, lazer, tudo, né? Tudo muda. E muda também o desenho da sociedade, que não está preparada para esse contingente crescente, tão grande mesmo, de pessoas idosas que têm, sim, melhores condições de saúde, melhores condições em geral, intelectuais e físicas, mas que, a gente não pode negar, também tem algum declínio, né, e algumas necessidades diferenciadas a partir de determinado momento na vida. Então, eu diria que muda todos os aspectos da vida.
Que mudanças a gente já pode sentir, por exemplo, econômicas e sociais nesse sentido? Eu acho que, por exemplo, pegando o viés do trabalho, que é a minha especialidade, a gente tem um mercado de trabalho que precisa se adaptar à presença prolongada dos trabalhadores que têm 50 anos ou mais, porque por diferentes motivos eles vão permanecer, né? Então, não só governo, não só instituições públicas, mas também as empresas precisam se adaptar, porque é uma nova realidade. A gente tem agora uma força de trabalho que, em muitos casos, tem 5 gerações trabalhando juntas. Imagina gerenciar toda essa diversidade de formas diferentes de aprender, formas diferentes de lidar com a hierarquia, com a perspectiva de vida, de entender o que é o trabalho, né? Então, assim... E tem inúmeras outras, talvez o Antônio queira complementar. Eu acho que assim, a própria... Enfim, a gente está fazendo no país, né? Já não é de agora, né? Recentemente teve um debate amplo e continua em torno de reforma da Previdência, mas essa discussão já vinha acontecendo desde antes, né? É sempre bom lembrar, o Fernando Henrique fez uma parte de uma reforma da Previdência, o Lula fez uma parte de uma reforma da Previdência, não é uma discussão de agora. E ela se perpetua, né? Já se discute a próxima, que será, enfim, alguns poucos, ou enfim, a dizer, o tempo vai dizer, né? E o êxito dessas medidas vão exigir quanto tempo para uma próxima discussão. Mas esse é um debate importante, mas obviamente não é o único, né? Mas é um dos que onde a gente já sente efetivamente, né? Assim, no âmbito da questão fiscal, né? E que não e que vai se repercutir, né? Assim, que vai impactar toda uma questão de políticas públicas, né? De financiamento de políticas públicas, não apenas do ponto de vista previdenciário, mas de saúde, né? Na linha do que a Márcia estava dizendo, né? Assim, o sistema de saúde também tem que se articular de uma maneira diferente, assim como o mercado de trabalho tem que se articular de uma maneira diferente para promover carreiras mais longevas, para permitir que as pessoas possam seguir contribuindo com todo o seu potencial ao longo de 50, 60, 70, depois de 50, 60, 70 anos. Por exemplo, o sistema de saúde tem que se organizar para ser mais preventivo, né, para garantir que o acesso não fique restrito, porque eventualmente as pessoas idosas têm mais dificuldade de locomoção, então você tem que ter uma lógica territorializada, capilarizada, de atendimentos com portas de entrada que não são só os hospitais, mas os ambulatórios. Estão tendo uma discussão de saúde da família, que, enfim, vai longe aí para conversar de forma mais eficiente com esse novo perfil demográfico. Isso que eles estão falando é curioso pelo seguinte, essa discussão sobre o conceito de aposentadoria, não é só uma questão previdenciária, mas é o conceito de aposentadoria. Isso está mudando no planeta inteiro. O que a gente hoje vive no Brasil está sendo discutido, por exemplo, nos Estados Unidos, como que eles vão resolver a questão da Seguridade Social e o Medicare, que é o projeto deles, né, o plano deles de governo para a saúde. E aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 1923, quando foi feita a primeira lei da Previdência, as pessoas se aposentavam aos 50 anos. Hoje, com 50 anos, tem gente mudando de carreira. Tem uma coisa que a gente tem que pensar também em termos de Brasil. A gente teve uma questão de crise aí que teve muita gente desempregada e a gente viu um esforço do brasileiro em se reinventar. Tem muita gente de 50 anos se reinventando por necessidade ou por escolha. Não quero mais seguir essa carreira, consegui uma estabilidade, vou fazer outra coisa. E isso tem aumentado continuamente. Hoje, antigamente você se aposentava e ia esperar, né, enfim, a morte chegar, porque eu estou velhinho, está na hora de pendurar as chuteiras e esperar aí o meu tempo de vida acabar. Hoje, com 50 anos, essa galera está renovando as esperanças e as expectativas para os próximos 40 anos, se deixar. Como é que vocês avaliam essa mudança de comportamento mesmo? Tipo, a aposentadoria não é mais sinônimo de fim e de descanso. Até pode ser de descanso, mas um descanso com possibilidades de você voltar a fazer outras coisas, por necessidade ou por prazer. Como é que vocês avaliam isso? Sim, eu costumo dizer que a aposentadoria passou a ser uma crença numa coisa que
talvez nem aconteça no futuro para as próximas gerações. A gente não sabe como é que isso vai ficar. Mas hoje a gente já sabe que não dá para confiar a nossa velhice, que vai ser mais longa, só a aposentadoria. E tem uma coisa muito interessante, que as pessoas com 50 anos, principalmente os idosos, né, no Brasil considerados pessoas a partir de 60, elas ainda são vistas como se fosse um peso para a economia, para a família. E isso que você está falando tem tudo a ver exatamente com o oposto. Na verdade, as pessoas estão ficando ativas, economicamente ativas, por mais tempo e, em muitos casos, sustentando 4 gerações da família. Então, isso contribui enormemente para que a gente tenha uma economia mais desenvolvida, mais forte, justamente com um elemento que a gente acredita que possa trazer uma carga, né, tributária, uma carga da saúde claro, né, imensa, que prejudique. E, na verdade, é o contrário. Para isso, obviamente, não basta as pessoas também quererem se manter no mercado de trabalho. Elas também precisam ter oportunidades e oportunidades adequadas ao perfil que elas vão desenvolver quando tiverem 50, 60, 70 anos de idade. Tem cirurgiões operando com 85 anos de idade. Então, acho que mudar a nossa visão, mudar o nosso olhar sobre o que é envelhecer, importa para que a gente transforme a forma como a gente envelhece, né? Que a gente não se contente com aquela imagem que a gente tinha dos nossos avós, a forma como eles envelheceram. Hoje é completamente diferente. Uma pessoa com 50 anos está se matriculando na universidade, está mudando de carreira, está saindo do mercado e está passando a empreender muitas vezes. Né? E nesse momento de crise que a gente está enfrentando, isso é essencial. Tem um componente importante, eu acho, assim, nessas coisas, na tua pergunta e na resposta da Márcia, que, assim, eu acho que é o fio da meada, assim, é um ponto bem relevante da discussão e, às vezes, pouco observado e discutido, que assim como tem que haver oportunidade, né, o mercado de trabalho, os empregadores precisam ser sensibilizados para essa questão super grave, que é o preconceito etário, para que as pessoas, esse grupo, né, possa alcançar suas aspirações de realizar novas tarefas, de empreender, né, você tem toda uma questão de uma requalificação profissional e de oferta de cursos, capacitações, crédito diferenciado, talvez, para esse cara que quer empreender, né? Enfim, tem uma série de recursos que devem e podem ser oferecidos, e aí isso vai dinamizar, na linha do que a Márcia estava falando, a economia de N formas, o setor público deve criar maneiras de suportar esse processo, para que essa pessoa tenha... Porque também a gente tem um outro componente... Tem que ser absorvido, né? Tem que ser absorvido. Sim. E, assim, tem um componente importante, que é a questão da mudança da economia, para além dessa questão do envelhecimento populacional, né? De tudo que a gente está vendo aí, novas tecnologias, Revolução 4.0, né? Enfim... Assim, legal, é importante que as pessoas queiram e possam, que elas queiram continuar, mas elas têm que poder, e eventualmente para poder fazer isso, ela vai ter que, às vezes, aprender uma competência completamente nova que ela ainda não adquiriu. Isso que vocês estão falando bate com o dado que eu trago aqui. Olha só, houve um crescimento no país do número de matrículas por quem tem mais de 50 anos nas universidades. E esse número chega mais ou menos ali a 70%. Das matrículas no ensino superior, esse aumento corresponde a 70% das matrículas no ensino superior. E quem tem mais de 50, por exemplo, opta em fazer a graduação, uma segunda graduação ou a primeira graduação pela educação à distância. Então, você já tem aí a questão da tecnologia, de uma nova maneira de você pensar o comportamento da sociedade. De absorver o conhecimento, né? Quer dizer... Esse dado é interessante, assim, eu acho que ele tem N possibilidades de explorá-lo, né? Assim, como você falou, às vezes é uma pessoa que não teve oportunidade de fazer a graduação na época normal, vamos dizer assim, entre aspas, porque não tem mais normal. Jovem, mais jovem, né? Aos 20 anos logo ao concluir o ensino médio, porque teve que entrar no mercado de trabalho.
e não teve oportunidade, enfim, de acessar o ensino superior. Isso é bastante comum nessa geração atual de 50, 60 anos, muitas pessoas de fato não tiveram. E aí vão, seja por complementar, por realizar um desejo. Eu já vi muitas pessoas que estão fazendo assim, pô, eu sempre quis fazer faculdade, não tive oportunidade e agora eu quero fazer, ou efetivamente porque querem alçar uma nova carreira. Então, assim, acho que exatamente, é o desejo e a necessidade gerando um cenário novo aí que a gente está discutindo. Agora, a gente está falando em cenário novo, o hashtag mostra para vocês um vídeo feito pelo Instituto, né, aqui onde o Antônio, enfim, está à frente, para a gente dar uma olhada nas mudanças. Que cidade é essa, que local é esse, né, que a gente hoje vive, quais são as necessidades para essas transformações e o que já vem acontecendo. Vamos dar uma olhada? Os brasileiros estão vivendo cada vez mais. Mas 65% das cidades do país ainda não estão preparadas para o envelhecimento da minha mãe. Daqui a alguns anos, os idosos serão a maioria. Mas só que hoje, só 6% das cidades oferecem boas condições de participação social para o meu avô. A maioria dos brasileiros vive em áreas urbanas. Mas 94% das cidades ainda não possuem um nível adequado de habitação para mim. Não dá para ignorar que muitas cidades ainda estão na contramão da longevidade. Envelhecer com dignidade e qualidade é um direito de todos, não apenas dos idosos. E a sua cidade? Está preparada? Acesse cidadeselongevidade.org e conte pra gente. Queremos a sua opinião. Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. A gente viu ali as necessidades, né? Eu estava conversando com eles antes do programa começar, que a gente sempre faz isso com os entrevistados, você já sabe, eu sempre cito, né? Quando meu pai envelheceu, eu vi o quanto a vida não é feita pro idoso. Eu acho que hoje a gente está tendo aí um impacto dessa longevidade e ela não foi pensada por quem estava nesse campo mesmo, neste lugar de produzir a tecnologia, produzir a cidade, produzir com o trabalho, né, esses serviços todos, não se viu envelhecendo, porque o envelhecimento acontece num processo contínuo. E hoje em dia a gente tem essa massa gigantesca no planeta com mais idade, coisas não foram pensadas para os idosos. Transporte, muitas vezes, altura de degrau, né, serviços, tecnologia em banco, a quantidade, você vai numa agência bancária, a quantidade, às vezes, do idoso ali perdido naquela informação, porque já tem mesmo um gap de memória, tem uma dificuldade de retenção de alguma coisa, né? Tudo é muito tecnológico hoje, tudo é aplicativo. Eu fico pensando assim, gente, coitado do idoso que não está muito ligado, familiarizado com a tecnologia, porque ele vai ter que fazer tudo por aplicativo. Como é que faz? E, às vezes, a família não está por perto. Então, pensar em que cidade é essa que está recebendo essa turma que está envelhecendo é para ontem, né? Com certeza. Até porque as adaptações não surtem efeito de uma hora para outra, né? Então, essa discussão das cidades, ela tem uma dimensão, as pessoas associam muito assim, essa questão da acessibilidade, da questão física propriamente, que obviamente é super importante, mas a discussão das cidades, ela vai para além disso, ela toca tudo isso que a gente está falando aqui, porque, na verdade, a cidade é o espaço onde as relações acontecem, né? E onde os serviços são prestados, onde as oportunidades são criadas ou não, né? Então, essa discussão, com base nesse vídeo, assim, só para fazer um rápido comentário sobre o que isso foi exibido, a gente traz esses dados fundamentado numa pesquisa que a gente realiza. A gente está agora em março. Esse mês a gente lança a segunda edição dessa pesquisa, que avalia justamente com base em inúmeros indicadores e indicadores de diferentes áreas. Então, assim, a gente está falando de cidades, a gente não está avaliando apenas acessibilidade ao transporte, embora isso seja também fundamental, mas também oferta de serviços médicos, oportunidade de educação e trabalho, lazer, a Márcia já citou isso anteriormente, tudo que compõe um bem-estar de uma pessoa qualquer que quer ter, né, oportunidade e prazer de viver. E quanto que as cidades brasileiras estão oferecendo essa oportunidade, esse bem-estar de fato. Então, a gente observa isso tudo e, enfim, realmente, como você falou, a gente precisa
se mexer bastante ainda para melhorar essas condições. E dentro do que o Antônio falou, eu queria pegar uma lupa sobre a educação, porque educação a gente já sabe que é essencial para todos os campos, né, para uma vida de qualidade, sociedade. Mas desse ponto de vista, quando a gente está falando de longevidade, eu vejo 3 perspectivas importantíssimas. Existem outras, claro, mas a educação dirigida ao trabalhador que está envelhecendo para que ele tenha condições de estar atualizado, competitivo no mercado de trabalho, ou que ele decida sair e tenha capacidade desenvolvida para empreender. Um outro aspecto importante da educação é a gente ensinar para as empresas, que na verdade são pessoas, né, para os gestores, para os profissionais de RH principalmente, como lidar com esse desafio de ter uma força de trabalho mais longeva e com uma diversidade etária nunca vista antes. E também para as pessoas mais jovens, que são os alunos de nível médio, que são os alunos de universidades, entenderem que eles vão entrar num mercado completamente diferente, onde a maior parte da população praticamente vai ter 50 anos ou mais e que eles podem atuar profissionalmente. Inclusive, existem inúmeras oportunidades de negócio para longevidade, para essa faixa etária, né? E que mesmo que eles prefiram ir para uma empresa, trabalhar no mercado tradicional, eles precisam desenvolver habilidades para lidar com pessoas com 50 anos ou mais, porque elas vão estar lá muito mais do que eles imaginam, né? Com certeza. Então, assim, as escolas e universidades precisam preparar esses jovens como, né, para entrarem e atuarem, terem um bom desempenho nessa nova realidade. Isso que ela está falando é extremamente importante. Você pode estar pensando assim, mas o que essa história de longevidade tem a ver com a educação, tem a ver comigo na escola? Porque é a sua geração que vai ocupar esse posto de trabalho de alguma maneira. Agora, mais ainda, o gestor público que lida com a educação, ele precisa se preocupar com isso. A gente fez um pedido para um professor super querido da gente, parceiro aqui do #Educa, que é o Valdemar Ferreira, que é membro da Subsecretaria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro. Quando a gente falou assim, a gente vai fazer um #Educa sobre longevidade, ele falou assim, você não faz ideia do quanto é importante pensar sobre isso. Então, ele fez um vídeo para a gente pelo WhatsApp, né, que é um vídeo caseiro, enfim, mas ele traz ali uma reflexão extremamente importante para você que lida com escola, para você que tem filho pequeno, filho adolescente, para quem está nas universidades de alguma maneira, está num instituto lidando com longevidade, para a gente pensar. Vamos dar uma olhada? Como que os municípios e os estados estão se organizando e se reorganizando para atender essas novas demandas, né, como, por exemplo, deixar de construir escolas, porque não será mais uma necessidade para atender as crianças e os adolescentes, né, em faixa etária e idade escolar, para ter todo um aparato, toda uma infraestrutura para começar a atender as pessoas que chegam, né, à terceira idade, chegam, né, à sua idade com maior expectativa de vida, com mais idade, e não tem ainda, né, acessibilidade, não tem educação destinada própria, né, e ampliada para a educação de jovens e adultos. Também precisamos construir, né, todo um aparato em termos de saúde, em termos de condições para esses idosos terem chances e oportunidades de se manter no mercado de trabalho, já que também há aí um reflexo, né, na própria reformulação, né, na própria revisão da Previdência, né, em que as pessoas com mais idade continuarão trabalhando por mais tempo, né, em razão da nossa nova lei, né, previdenciária. Então, são essas e outras questões que a gente precisa pensar enquanto Secretaria Municipal de Educação, enquanto Secretaria de Estado de Educação, né, de que modo a gente vai atender por nossas políticas públicas a faixa etária, né, dos idosos. Olha só, a gente está ali falando em idoso, mas a quantidade de gente que está dentro do mercado da educação com esses 50 anos, que está super produtivo aí ainda, está acontecendo. E ele fala uma coisa que eu acho interessante, a inserção de políticas para a educação de jovens e adultos. O EJA, né? O EJA. Vocês já tinham pensado? Isso para mim foi uma super novidade quando ele falou, se eu estou tendo uma baixa natalidade e mais tempo de vida,
será que eu preciso? E aí a gente não está falando do Rio de Janeiro, a gente está começando a pensar de uma maneira mais macro, né? Governo federal, estadual, todos os municípios. Será como que eu vou atender essa distribuição minha, logística mesmo de escola? É preciso ter tanta creche? Se não é tanta creche, como é que eu atendo e com que tipo de serviço educacional para essa geração que está vivendo mais? Vocês já tinham pensado nisso? Eu já por ofício, né? Porque eu falei assim, gente, é verdade. Não, mas assim, é super pertinente mesmo, assim. Inclusive, também um comentário aí a respeito disso, dentro da linha do trabalho que a gente faz lá no Instituto de Longevidade Mongeral Egon, a gente transformou, a gente teve uma oportunidade muito bacana, 1 ano e meio atrás, a gente transformou esse trabalho que a gente faz, essa pesquisa que a gente faz com cidade, que eu mencionei há pouco, que é com base em indicadores públicos, a gente coleta esses indicadores públicos e cria uma espécie de diagnóstico que é disponibilizado publicamente para consulta, né, de como essas cidades estão se preparando para a longevidade das suas populações. A gente transformou esse diagnóstico em uma capacitação que foi oferecida para gestores públicos municipais, exatamente para promover uma discussão fundamentada em dados, né, em evidências dessas informações, em termos de planejamento e organização da gestão pública, né? Porque a gente, por uma questão, sei lá, cultural, enfim, acho que é algum avanço que a gente ainda tem que ter no Brasil de forma geral, não estou falando só do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma gestão pública mais eficiente. Por exemplo, quando se fala de idoso, se trata muitas vezes da mesma forma como se trata a educação. Precisamos melhorar a educação. Abre uma escola nova. Não, mas peraí, mas quem falou que abrir uma escola nova, construir uma escola nova é a medida que vai efetivamente melhorar a educação nesse município? Da mesma forma, quem falou que comprar 10 ambulâncias é o que vai melhorar o atendimento aos idosos nesse município? É essa a demanda? Então, assim, a gente desenvolveu, em parceria com o Fundo Nacional do Idoso, um projeto chamado Gestão Pública para a Longevidade, justamente para levar esse debate, qualificar esse debate da gestão pública pensando nesses novos cenários demográficos. A gente tem aí um termo que muita gente está usando, que são os ageless, os sem idade. Eu confesso para vocês que eu tenho um espírito jovem, mas eu já estou aí batendo os 45 no meio do ano, né? Já estou entrando ali nos mais 50, daqui a pouco, nos 50 mais 50. A gente vive essa transição hoje, né? Pessoas que não são velhas, mas também não são jovens. Quem são essas pessoas e por que elas são tão importantes para a gente fazer esse equilíbrio aí entre uma adolescência que hoje em dia chega até os 24 anos de idade e esse jovem não sai de casa, está lá com os 24 anos dele ainda, né, vivendo uma adolescência, segundo os pesquisadores de Melbourne, e para chegar nos novos 70, novos 80, tem essa galera aí considerada sem idade, que é um fenômeno planetário. Que fenômeno é esse e qual é o impacto deles na sociedade? Esse é um termo que se usa em inglês, né, que se chama ageless, e são pessoas que não se deixam definir pela idade, que elas transitam entre todas as gerações, elas fazem coisas profissionalmente ou pessoalmente, em termos de diversão, em qualquer âmbito da vida, que não estão atreladas às limitações que são atribuídas naturalmente a uma idade, 50, 60, enfim, não importa. Então, são pessoas que lideram uma mudança de mentalidade sobre o que é envelhecer hoje e o que ainda pode melhorar nesse processo, né? Então, por isso elas são importantes, porque elas ajudam a gente a se livrar dessa coisa que está impregnada culturalmente, de que velhice é o fim, né? E de que a gente também envelhece de uma hora para outra. Então, elas não se definem por um número, não se definem pela idade. E também de tudo que é idade, relativo a determinada idade, sobretudo as idades mais avançadas, é limitação, né? Sim. Porque eu acho que é isso que o termo traz, né? Assim, então um indivíduo de 70 anos tem limitação assim? Não necessariamente. E é interessante porque tem uma aplicação desse termo também, do ageless, para produtos, serviços. Quer dizer, os produtos mais bem-sucedidos tendem a ser aqueles que não rotulam, sobretudo quando você está pensando em empreender ou desenvolver alguma coisa nova, por exemplo, eu quero atender esse segmento da população 60 mais em suas necessidades, como a gente está falando aqui, são muitas, né? Mas existe
o público refuta, né, rejeita muito aquilo que o categoriza como limitado. Pô, isso aqui é um produto para quem tem mais de 60 anos, mas o negócio eu uso, eu fico me sentindo como uma pessoa que tem limitação, e não necessariamente isso é assim. Então, os produtos ageless, eles também entregam a sua funcionalidade, entregam aquilo que eles pretendem fazer, auxiliar a pessoa a desempenhar uma atividade X, enfim, manter todo o seu potencial, seja no aspecto da vida que a gente vai analisando, né, nas suas atividades diárias, enfim, mas sem rotular ou sem categorizar aquela pessoa ou a relação da pessoa com aquele produto como algo que é limitante ou como algo que é só para quem tem 60 anos, nesse sentido, enfim, reduzido, limitado a sua funcionalidade. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é a área de cosmética. Então, tem marcas internacionais, que eu não vou falar aqui, mas que tiraram dos produtos o termo anti-envelhecimento ou anti-idade. Porque entenderam que a ideia do produto não é deixar de envelhecer. Não dá para combater isso, né? Dá para envelhecer melhor. Então, já é uma corrente que já está mudando a forma como as marcas se posicionam. Né? Claro. Olha, muito obrigada por vocês terem vindo ao Hashtag Educa. Conversar sobre isso já está acabando. O pessoal já falou, já estourou. Olha, você que é professor, né, dá uma olhada no entorno aí da sua escola. Né? Vamos pensar aí como é que faz esse diálogo intergeracional com os companheiros da comunidade escolar, com as famílias dos alunos, o que pode ser feito e soluções que a gente pode pensar para que a gente alcance essa longevidade aí com muito mais educação e qualidade de vida. E obrigada pela sua companhia, viu? A gente te aguarda, então, no próximo Hashtag Educa. Até lá!